Glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam quando nós fizemos essa ministração aqui. Essa ministração ela fala sobre a história do filho pródigo. E eu vou ler essa história aqui, esse capítulo do livro de Lucas que relata essa passagem do filho pródigo. E muitas vezes as pessoas confundem, e é por isso que é importante você entender a história. Pródigo e prodígio são duas palavras que estão muito próximas, você já percebeu? Se você colocar um i no pródigo, se torna prodígio. E às vezes nós tomamos decisões impensadamente na nossa vida e achamos que essas decisões que nós tomamos vão fazer de nós prodígios. E há uma diferença grotesca e gigantesca entre você ser pródigo e você ser prodígio. Muito grande. Essa interpretação que nós fizemos aqui, ela conta a história como se o filho pródigo, aquele que voltou do livro de Lucas que a gente lê, ele tivesse tido uma família, e ele tivesse tido 2 filhos, e ele está relatando ali para a filha dele, contando a história que ele passou quando ele tomou aquela decisão errada, quando ele tomou aquela decisão de sair da casa do pai, de pedir parte da herança com ainda o pai em vida. E é interessante porque a situação se retrata no filho. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. O que é que nós temos reproduzido? Porque se nós não tomarmos cuidado, o inimigo, de uma forma muito sorrateira, ele reproduz nos nossos filhos algo que aconteceu conosco que não foi bênção. E às vezes a gente chama isso de maldição hereditária. E nós vamos carregando isso por anos e anos da nossa vida. E nós não vamos entendendo porque as coisas não vão acontecendo. Nós não vamos entendendo porque as coisas não são quebradas. Porque as coisas continuam acontecendo da mesma forma. E a gente acha que é normal. Se fala para pessoas que não conhecem a palavra, elas falam assim, é normal isso. Faz parte da vida. É assim mesmo que acontece. Também você queria o quê? Você queria também que desse tudo certo para você? Olha a família que você veio. Olha o seu DNA. Olha o seu sobrenome. Fala muito sobre isso. E o lindo dessa história que a gente leu aqui, é que ela fala exatamente de Lucas 15, do 11 ao 32, e eu queria ler com vocês essa passagem. Talvez tem gente aqui que nunca ouviu essa passagem. Talvez teve gente aqui que ouviu várias vezes, mas ouviu e não entendeu. Não entendeu. Porque talvez em um determinado momento da nossa vida nós fomos pródigos. Ele fala do filho pródigo por causa de uma decisão, mas a gente pode ser pródigo também, às vezes, num determinado momento da nossa vida, quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta dos nossos familiares, quando a gente não está perto. Isso acontece de uma forma absurda, a gente não tem noção de quanto que acontece isso. De pessoas que às vezes foram tão abençoadas na casa do Pai, e do nada, por uma decisão, por ouvir pessoas erradas, por andar com amigos errados, toma a decisão de sair da presença do Pai. E aí vive as consequências dessa decisão. A gente não precisa viver as consequências dessa decisão errada. A gente pode viver os benefícios da decisão correta. O tema dessa palavra é voltando para casa. E eu quero ler com você Lucas 15, versículo 11. Diz assim, Jesus continuou, e só dando um adendo aqui, Jesus usava parábolas porque era mais fácil as pessoas entenderem. Então, quando você lê as parábolas da Bíblia, porque é uma forma que qualquer pessoa, conhecendo ou não a palavra, sendo ou não conhecedora cristã, temente a Ele, ela entenderia o que Ele estava falando. Então, isso era para dar um alerta, acender a luzinha de emergência na nossa cabeça, para a gente entender o que Ele está querendo falar. Amém? Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome.
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Tremenda essa história. E a gente começa a ver duas situações aí. Eu lembro que uma vez eu ministrei alguns anos atrás sobre essa palavra, e eu lembro que eu ministrei sobre o filho que ficou, não sobre o filho que foi. Porque sempre a ênfase que a gente dá nessa palavra é sobre o pródigo, que saiu, que largou tudo. Só que a gente não ficou com os olhos atentos para aquele que ficou na casa do pai. E hoje eu queria perguntar, o primeiro ponto que eu quero falar é: que tipo de filho pródigo nós somos? Primeiro ponto, o filho mais novo. O filho mais novo com o comportamento dele esbanjador, despreocupado com a vida, não preocupado com os bens que o pai tinha conquistado ao longo dos anos, que pegou tudo aquilo e foi viver uma vida de prazeres. E às vezes a vida de prazeres é a vida que salta aos olhos, né? Chega essa época do ano, todo mundo quer se divertir, né? A diversão depois tem um preço e uma consequência, que muitas vezes você não vai conseguir pagar. É esbanjar, é gastar, é saber que tudo. Eu vou dizer para você, esse bando de amigo que anda com você quando você está esbanjando, não vai estar com você quando você estiver na necessidade. Vou te dar uma dica, tá bom? Há 3 anos atrás, eu já contei isso para vocês aqui, meu tio faleceu. E o meu tio viveu a minha vida, os 58, 60 anos que ele tinha, como esse filho pródigo. Tudo que ele ganhava, ele esbanjava com os amigos. E aí eu lembro que quando a gente estava lá no cemitério da Vila Formosa, no enterro dele, aí eu olhei para o meu lado e falei para uma prima minha: onde é que estão os amigos? Ela olhou para a minha cara e falou assim: é verdade. Sabe quem estava lá do lado dele? As irmãs, os sobrinhos que ele rejeitou, as sobrinhas que ele pouco falava, só a família. E o filho mais novo era esse, largou tudo. E a gente precisa analisar, parar um pouquinho e pensar: que tipo de filho pródigo nós somos? Esse filho que perdeu tudo, buscou prazeres e passou tempo longe do pai? Passou por situações difíceis? E situações que ele mesmo escolheu, que teve que ficar com porcos, comer comida de porco. Você já foi num lugar de porco? Não sei se você já foi. Cara, nem quando eles lavam o negócio fica cheiroso. Quando eles lavam, aí cheira mal, né? Vitória, você é veterinária, mas você sabe que faz parte, né? Quando eles lavam, o cheiro fica ruim. Quando não lavam, é absurdamente ruim o cheiro. Você imagina você ter a condição e o pedir para Deus, para que você pudesse comer daquilo.
porque você passava fome. Quando você tinha um banquete do teu pai, quando você tinha a excelência de tudo na casa do teu pai, ele escolheu ficar sozinho, triste, isolado e longe da casa do pai, longe dos planos e dos projetos de Deus, porque aquele pai, ele tinha planos, ele tinha projetos para aquele filho. Um pai tem projeto para um filho, amém? Quando você olha para o teu filho, você fala o quê? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser veterinário, eu vou investir no meu filho. E a gente trabalha, eu tenho 2 filhos. Às vezes tudo que você trabalha, você investe no teu filho, porque você quer ver o quê? Reproduzir. Nós vamos falar sexta-feira aqui na nossa rede de homens sobre legado. E legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para os seus filhos de bem. Legado é o que você deixa nele para a eternidade. A gente quer deixar para os nossos filhos legado. Porque se ele tiver o legado, meu irmão, ele vai conquistar riqueza, ele vai conquistar prosperidade, ele vai conquistar ascensão profissional, pessoal. Se ele tiver um legado, ele vai saber a marca e o DNA que ele tem no coração dele. Esse pai do filho pródigo, ele sabia o que ele tinha no coração. Mas um pai, mesmo sabendo que o filho dele errou contra ele, ele não deixou e esqueceu dele. Ele se preocupava por ele. E eu imagino, você já se colocou no lugar desse pai? Você já teve empatia por esse pai? Porque a empatia é você se colocar no lugar da pessoa, não com o sentimento que você tem, mas com o sentimento que ela está sentindo. Como é que esse pai ficava? Tendo outros filhos em casa, mas sabendo que um filho dele estava desgarrado pelo mundo, perdido, sem saber o que fazer, talvez morto, porque não tinha notícias daquele jovem. E o filho mais velho? Permanecia na casa do pai, mas não se sentia na sua casa. Esse é o pior. Estava na casa do pai, ao lado do pai, mas não se sentia como da casa, como se ele fizesse parte daquilo. Tanto é que ele fala com ira, inclusive, quando você lê aqui na Bíblia. Eu fiquei com você, servindo você. Um filho não serve um pai, ele é parceiro. Seu pai, às vezes, pede as coisas para você, um pai pede as coisas para um filho, às vezes, para treiná-lo, para ele aprender. Porque qual é o maior amor que o pai tem? Ele descansar e o filho fazer o quê? Tocar o negócio. Nós temos no Brasil várias e várias empresas que faliram depois que o pai faleceu, porque os filhos não entenderam qual era o propósito do pai. Várias empresas que faleceram. Falo para você aí, só no meu segmento, pelo menos umas 4, que o pai não conseguiu gerar nos filhos o legado. E tinha filho que estava com ele, mas quando o pai se foi, ele não conseguiu ter o mesmo cuidado, ele não aprendeu. Ele estava lá na empresa, esse filho estava lá na casa, mas o que acontecia com ele? Ele não conhecia o amor verdadeiro do pai. Ele estava longe desse amor, de comunhão. Ele vivia distante até em espírito, quando você vê aqui, com ressentimento. E o ressentimento é algo que nos atrapalha. Guarda aquele ressentimento contra uma pessoa, algo que aconteceu há 10 anos atrás, e você está na igreja, amém? Você fala assim, não, é meu irmão, você pediu perdão, peço perdão. Quando fala daquela pessoa, você range os dentes. Eu não vou falar daquela pessoa. Aquela pessoa eu não vou perdoar. Vou falar uma coisa para você, quem sofre com isso somos nós, ok? A pessoa não está nem sabendo, ela já até esqueceu isso que passou, e às vezes aquilo vem te consumir num ressentimento que vai te deteriorando, que vai acabando com você. Gente, eu conheço pessoas que estão assim, destruídas fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Você olha para a pessoa, ontem a gente foi fazer evangelismo aqui, e aí estava eu, a Ju e a Duca, e a gente encontrou umas pessoas que quando a gente falava e abordava a pessoa, bom dia, tudo bem, posso te dar uma água, tal. Aí nós encontramos uma mulher que literalmente a mulher está ressentida, sabe, com uma cara fechada. Eu não quero água, eu já tenho água. A senhora quer um folhetinho? Também não quero. Aí nós falamos, que a senhora tenha um bom dia. Deus abençoe o seu dia. E fomos embora. Esse ressentimento. Ressentimento. O que essa pessoa precisa? Encontrar e voltar para a casa do pai. Para esse ressentimento ser curado e ela poder sorrir. Tem gente que não sorri. Olha para o seu irmão, vê se ele está sorrindo para você. Ele dá um sorriso bonito? Dá? Tem gente... Você sabe por que às vezes as pessoas não sorriem? Você fala assim, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é grossa.
Primeiro, tenta entender a história de vida que essa pessoa teve para você saber, talvez, por que ela está nesse momento da vida dela. Talvez ela passou por coisas que você nem imagina, nem eu imagino. E às vezes a gente faz um pré-conceito de uma pessoa que se torna um preconceito sobre ela. E às vezes a pessoa precisa que você fale, meu, estou aqui, dá um abraço nela, e aos poucos ela vai sendo transformada. Quem transforma é Deus, amém? A gente só é agente abençoador. Quem faz a transformação é Deus. Segundo ponto que eu queria falar. Você é filho e tem uma herança eterna preparada para você. Amém? O filho mais novo pediu parte da herança e foi para uma terra distante. E você sabe que esse pedido dele é um pedido muito chocante até hoje, né? O judeu, a tradição judaica, eles entendem que quando um filho pede a herança do pai, é como se o filho estivesse desejando que ele morresse rápido, porque ele quer dar. Olha que a tradição judaica fala, se um filho pede uma herança que ele não está desejando que o pai viva, mas que ele quer a herança logo, porque, né? Sabe aquela coisa? Tomara que morra logo para eu ficar com a parte. Você sabe que esse dinheiro vai estar amaldiçoado se você desejar isso do teu pai, né? É um dinheiro que não prospera. Ele vai, ó, é como o vento na tua mão. A tradição fala isso. Ele queria independência total e decidiu viver dessa maneira. A independência errada traz dependência de algumas coisas. Muito cuidado. Ele era independente porque ele pegou dinheiro, só que o dinheiro acaba. O que dava independência para ele não era ele ser uma pessoa inteligente, uma pessoa articulada, não. Era o dinheiro que ele tinha. Ele entendeu que se eu pegar minha parte da herança e sair e gastar, o que eu vou fazer? Eu vou ser independente. Isso não fala de independência, isso fala de burrice. Não é independência isso, porque o dinheiro acabou e a independência também. E pior, ele foi ser dependente de ser empregado. Onde ele era rei, ele passou a ser empregado. Onde ele tinha uma casa onde ele tinha de tudo, ele passou a ser o que os outros eram para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ele saiu da orientação e da proteção do pai. Sabe? Isso me ensina muitas coisas hoje. Às vezes a gente faz pedidos para Deus. E a gente pede algumas coisas para Deus que talvez vão nos atender hoje. Você precisa para hoje? Senhor, eu preciso... Você já orou assim para Deus? Quem já orou assim? Já orou, pastor, assim? Eu já orei para Deus. Deus nas minhas... Às vezes tem umas orações com Deus, já teve isso? Eu falo, Deus, eu preciso de uma solução para hoje. Eu acho que Deus ficou olhando e falou, becinha mesmo, né? O que ele está aí? Você precisa? Ah, é? Pensa naquele jovem, tomou uma decisão, está saindo lá, e aí o que aconteceu? Ele foi falar com quem? Com os amigos? Com as pessoas erradas? Não, aí ele foi falar com quem? Ah, se eu tivesse com meu pai, lá eu tinha proteção. E, de forma pontual, Deus tem algo muito melhor para nós. Muito maior, muito mais abundante. Você que está aqui nessa manhã, o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Amém? Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei nem se você tem pedido para Deus. Mas o que Deus tem para nós é sempre muito maior do que nós imaginamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o quê? Chegou ao aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem uma vida com propósito projetada para nós. Ele tem sonhos e planos muito maiores e melhores que os nossos. Ele tem uma vida eterna nos aguardando, onde iremos viver caminhando ao lado dele, passando por dificuldades sim, passando por provas sim, mas tendo ele caminhando do nosso lado. Eu tendo alguém que vai me ouvir, que vai me ajudar, que vai me orientar. Eu quando oro para Deus, eu sempre oro assim, Pai, tenho 2 decisões para tomar, me traz paz para qual decisão correta eu tomo. Porque eu sei que a decisão que vier do Senhor for, a correta for, a que o Senhor tem para mim, eu vou sentir paz. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para o imediato, para o hoje, e Deus está olhando para a longevidade. Está olhando lá na frente. Está olhando para algo melhor. Está olhando para algo que vai ser bênção para mim
por tempos, e às vezes a gente olha por esse lado, esse jovem olhou para isso, mas o que Deus tem é muito maior. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, glória a Deus, e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você viu quais são os planos de Deus? Você viu quais eram os planos de Deus para aquele jovem? Você viu quais eram os planos de Deus para o filho que ficou em casa? Talvez o filho que ficou em casa, ele era um prodígio. Não um pródigo. Mas por causa do sentimento que ele tinha no coração, ele se tornou um pródigo. Ele deixou de ser um prodígio. Pródigo significa gastador, que não tem controle sobre as coisas. Prodígio é totalmente diferente, aquele que vai além. Aquele que vai além. Tudo que faz é acima. Tudo que faz é melhor. Tudo que faz é com excelência. Talvez esse jovem, ele tinha a atitude de um prodígio, mas o coração de um pródigo. Talvez nós estamos tendo atitude de prodígio e coração de pródigo. E aí as coisas não andam. A gente se sente órfão tendo um pai vivo. Nós vivemos uma orfandade de um pai que está vivo e está falando: filho, onde é que você está? Eu estou aqui te esperando. Volta, filho. Terceiro ponto que eu quero falar: a gente precisa estar preparado para voltar para a casa do pai. Quando ele estava cansado da condição que ele vivia, ele decide voltar para casa. Ele reconhece que pecou contra o pai e pecou contra Deus. Só que o sentimento que o inimigo coloca no coração dele é que ele não poderia mais ser chamado de filho. Que por causa da decisão errada ele teve, ele não era mais filho. Ele espera simplesmente que o pai dele receba ele como empregado. Meu irmão, quero lançar uma palavra sobre a sua vida hoje. Não permita jamais que o diabo sopre no teu coração e no teu ouvido que você é um filho desgarrado que não tem pai. Amém? Essa palavra está sendo tirada da mente e do coração de algumas pessoas que estão aqui. Amém? Você tem casa, você tem pai, você tem um pai amoroso que ama cuidar de você, ama te abençoar, ama te ver feliz, ama andar do seu lado. E o que o inimigo faz com esse jovem é exatamente isso. O sentimento que ele coloca no coração dele é que ele não é mais o filho querido, ele não é mais o filho escolhido, sabe? Mas quando ele se arrepende, ele demonstra um caráter, uma condição que até aquele momento ele não tinha mostrado, que se chama de humildade. E a humildade não tem nada a ver com simplicidade. As pessoas confundem isso. Humildade é você reconhecer que você errou. Humildade não fala de condição financeira, intelectual, nada disso. E esse jovem que estava ali, ele teve a humildade de reconhecer o erro que ele tinha tomado, o erro que ele tinha tido. Sabe? Quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, ele leva perdão e restauração. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e nos restaura. E quando ele restaura, ninguém restaura algo para ficar pior do que estava. Ele restaura para ficar o quê? Melhor, mais firme, mais viçoso, mais abençoado. É isso que ele faz. Atos 3, 19 ao 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Você viu o que fala em Atos? Ele não fala nem perdoados, ele fala apagados. Mas o que ele fala no começo? Arrependam-se. E tem uma vírgula aí. Pois, outra vírgula, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, sejam totalmente apagados. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Lindo, né? Se a gente confessar, nós sejamos salvos. E o último ponto, eu já queria chamar o pessoal do louvor para estar vindo aqui. Que essa parábola nos ensina, e essa peça que nós fizemos também fala sobre isso. Deus está nos aguardando de braços abertos. Sabe?
O que ela nos ensina é que, independente da situação que tenha acontecido, independente do que nós tenhamos afastado, não importa o quão longe você tem estado do Senhor, não importa. Ele está de braços abertos para nos receber. Os braços do Senhor estão sempre abertos para nos receber. Os braços do Senhor estão sempre prontos para nos receber. Ele está disposto a nos receber de volta, amém? A música que a gente cantou aqui fala sobre isso. Eu quero voltar para casa. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Ele não nos recebe de volta como servo, mas nos recebe de volta como filhos. Ele não vai você receber a gente de volta, tipo, acusando do que a gente cometeu de errado. Gente, já basta, acusador no mundo tem demais. Para acusar tem gente demais. Deus não nos acusa, Ele nos recebe como filho. Ele nos recebe como filhos amados. Pois Deus é amor e misericórdia e oferece uma segunda chance a quem se volta para Ele. Sabe, o filho pródigo, ele estava esperando ser recebido como servo. Mas quando ele volta, a recepção que ele tem, o que espera ele, o que ele imagina que vai ver, e o que na verdade ele vê, é totalmente diferente. Ele vê uma família com expectativa da volta dele. Ele vê uma casa que foi preparada para recebê-lo. Ele vê um banquete que foi preparado pelo pai para dar para ele. Ele recebe roupas novas. Ele recebe um anel. Ele tem de novo, ele e o pai fecham uma relação de amor e cumplicidade de pai para filho, de cuidado, de respeito. Ele não volta mais para aquela casa para ser servo. Ele volta para aquela casa para ser recebido como filho.